Olá, vamos estudar? História, PET, volume 2, semana 3. Tema: Rebeliões na América Portuguesa. Professora de História, Elaine Dark, 8º ano. As formas de rebelião no Brasil colônia. A exploração excessiva que era feita pela metrópole portuguesa teve seus reflexos de descontentamento a partir do final do século XVII. Neste, ocorreu apenas um movimento de revolta, mas foi ao longo do século XVIII que os casos se multiplicaram. Entre todos esses movimentos, podem-se distinguir duas orientações nas revoltas, a de tipo nativista. As mais importantes foram Revolta de Beckman, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates e a Revolta de Filipe dos Santos, e a de tipo separatista, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Revoltas. Revoltas nativistas são caracterizadas por conflitos ocorridos entre os colonos ou defesa de interesse de membros da elite colonial. São revoltas com características políticas. Revoltas separatistas. São as revoltas que pregavam uma independência em relação a Portugal. Não era uma independência do país como um todo, e sim a independência da localidade em questão. Neste mapa, podemos observar nos círculos rosa, temos as rebeliões nativistas. Nos círculos verde, temos as rebeliões separatistas. A Revolta dos Beckman. Ela ocorreu no ano de 1684, sob liderança dos irmãos Manuel e Thomas Beckman. O evento se passou na cidade de São Luís, no Maranhão. Os colonos reivindicavam melhorias na administração colonial. Segundo eles, a coroa portuguesa não garantia o devido amparo à região, o que foi visto com maus olhos pelos portugueses, que reprimiram os revoltosos violentamente. A rebelião durou cerca de um ano e foi debelada por tropas portuguesas em 1685. Foi a única revolta do século XVII. A Revolta de Beckman. A Guerra dos Emboabas. Ela ocorreu entre 1707 e 1709. O motivo era o direito de exploração das recém-descobertas minas de ouro na região das Minas Gerais, próximo a Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. O conflito tinha de um lado os paulistas, que haviam descoberto a região das minas. O bandeirante Borba Gato era o seu líder. E de outro lado, um grupo misto, composto de portugueses e imigrantes das demais partes do Brasil, apelidados de Emboabas. O seu líder era o português Manuel Nunes Viana. Como resultado final, temos distribuição de lavras entre emboabas e paulistas, cobrança do quinto, São Paulo deixa de ser vila, tornando-se cidade. A metrópole assume o controle administrativo de Minas Gerais. Nesta imagem, temos os representantes dos bandeirantes na Guerra dos Emboabas, e na segunda imagem, os emboabas, que significa pássaro de pés emplumados. A Guerra dos Mascates. Ela aconteceu entre 1710 e 1711, na província de Pernambuco. Teve como líderes os senhores de engenho de Olinda, que passavam por uma grande crise econômica, e seus rivais eram os comerciantes portugueses de Recife, conhecidos como mascates. Eles faziam em Recife uma intensa manifestação comercial, não enfrentando a crise gerada pela expulsão dos holandeses da região. O principal motivo da revolta foi a elevação de Recife à categoria de vila, o que desagradou a aristocracia rural de Olinda. O embate chegou ao fim com a intervenção de Portugal e a elevação de Olinda também à categoria de vila. Nessa primeira imagem, temos os mascates, e na segunda, o engenho, representando a aristocracia. A Revolta de Filipe dos Santos. Aconteceu em 1720. Ela ficou conhecida também como Revolta de Vila Rica. O líder era Filipe dos Santos. O motivo era a insatisfação dos donos de minas de ouro em Vila Rica, província de Minas Gerais.
com a cobrança do quinto e a instalação das casas de fundição. Como consequência, a coroa criou a capitania de Minas Gerais, separada da capitania de São Paulo. A coroa portuguesa condenou Filipe dos Santos à morte e encerrou o movimento violentamente. Revolta de Filipe dos Santos. Nessa primeira imagem, temos a Casa dos Contos em Ouro Preto, onde funcionava a casa de fundição. Na segunda imagem, temos a prisão e morte de Filipe dos Santos. As revoltas separatistas e suas inspirações. Inconfidência Mineira, inspirada no Iluminismo, na independência dos Estados Unidos. Foto da Praça de Ouro Preto. Conjuração Baiana, inspirada no Iluminismo, na Revolução Francesa, na independência do Haiti. Foto da Praça da Piedade, em Salvador. As duas praças foram palco tanto de manifestações dos seus inconfidentes, dos seus conjurados, quanto foi ponto de morte dos seus idealizadores. A Inconfidência Mineira. Aconteceu em 1789 em Minas Gerais. O motivo era a revolta dos mineiros contra a exploração dos portugueses, a decretação da derrama, a cobrança de dívidas pela falta de entrega do quinto e pretendiam tornar Minas Gerais independente de Portugal. Seus líderes eram representantes da elite socioeconômica de Minas Gerais. O grupo era composto por poetas, cônicos, engenheiros, médicos, militares e comerciantes. O membro economicamente mais humilde era o comandante de tropa Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes. Ele, por sua vez, foi um dos membros mais participativos da conjuração. Porém, o motivo foi denunciado por um de seus membros, com o interesse de ter suas dívidas perdoadas. Sendo assim, o movimento foi descoberto antes de ser deflagrado e acabou, com uma punição rígida pela metrópole. Tiradentes foi enforcado e esquartejado em praça pública, para servir de exemplo aos demais. Nessa primeira imagem, vemos os inconfidentes, traçando a primeira bandeira da Inconfidência. Na segunda imagem, temos a imagem de Tiradentes, ainda como comandante de tropa. E na segunda imagem, podemos observar o que sobrou do corpo de Tiradentes após a sua morte na forca e esquartejamento. Conjuração Baiana. Ela aconteceu em 1798 na Bahia. Também ficou conhecida como Revolta dos Alfaiates. Foi um movimento de caráter emancipacionista e popular. Era composto por escravos, negros livres, mulatos, brancos pobres e mestiços, que exerciam as mais diferentes profissões, como alfaiates, sapateiros, pedreiros, entre outras. Seus líderes eram Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas, Manuel Faustino e João de Deus. Os revoltosos pregavam a libertação dos escravos, a instauração de um governo igualitário, a instalação de uma república na Bahia, a liberdade de comércio e o aumento dos salários dos soldados. O movimento precipitou-se após panfletagem nas ruas da cidade de Salvador. Os manifestantes foram presos e interrogados, delatando os demais envolvidos, os quais foram presos, julgados e condenados à forca, esquartejamento e exposição em praça pública. Nessa primeira imagem, observamos a panfletagem em Salvador, na Bahia. Na segunda imagem, já temos a condenação após o julgamento dos revoltosos. Agora, após tantas informações, leituras e imagens, espero que consigam tirar suas dúvidas e ter um grande aprendizado. Juntos vamos vencer mais essa semana. Contem comigo, estou sempre à disposição. Professora de História, Elaine Dark, 8º ano.